Ó, a gente no aeroporto. Vamos pra onde? Pessoal, primeira dica de vida. Nunca confie no número do portal de embarque da passagem aérea. Sempre confira todas as informações nas telas do aeroporto. Aí, pessoal, esse é o avião que vai me levar lá para Portugal. E caramba, que agonia que eu tô sentindo aqui, que nervoso, que sensação bacana e também depois de tanta expectativa assim, quanto receio que eu tô de que as coisas não sejam exatamente como eu imagino. Mas vamos viver, curtir e descobrir com os meus próprios olhos. Chegamos muito cedo, tinha acabado de amanhecer. Caí em mim e vi o quão feio era o aeroporto. Muita gente feia também. É sabido internacionalmente que não se deve pegar os táxis do aeroporto de Lisboa, pois eles invariavelmente te levarão para um passeio bem extenso antes de chegar ao destino. Mais uma constatação: ninguém sabe dar informação. A única senhora que foi simpática conosco, descobrimos alguns segundos depois que estava pedindo cigarro. Como não demos, ela se negou a ajudar e foi embora. Depois de um tempo, resolvemos pegar o metrô, que é do lado da estação e seria bem mais barato também. Quanta gente feia no metrô! Nesse momento eu já estava louco, pensando onde eu tinha me metido. Chegamos no Rossio e, como estava muito cedo, quase não tinha movimento. Mas tinha mendigo. Um amigo meu do Canadá disse que tem mendigo lá também, que eles sentam na neve e pedem dinheiro. É uma questão mundial. Deixamos as malas e começamos o nosso passeio pela cidade. Uma das minhas expectativas quanto a Portugal era de chegar em algum lugar público e ouvir os sotaques, que seriam muito diversos, pois no primeiro dia o sotaque que eu mais ouvi foi o nordestino, do Brasil mesmo. O segundo foi o carioca, e só depois o alemão, italiano, francês, inglês e por último o português, nessa ordem. Mas depois isso mudou, tá? Caminhamos até a Praça do Comércio e tinha um sol para cada um, mas não era tão quente quanto o Brasil e o sol não queimava tanto também. Venta muito e o vento é delicioso. Todo mundo fuma o tempo todo e ninguém sabe andar na rua. Em todas as filas, tenha certeza que vai levar mochiladas, esbarrões e toquinhos na canela. Ninguém pede desculpas e o pessoal andando na rua não sai da sua frente, nem desvia de você. Teve um momento que eu fiquei com tanta raiva que pensei em dar uma de louco e sair Bittersweet Symphony, mas melhor não. As lojas de Lisboa são o máximo. Tem joalheria no meio da rua, sem nenhuma segurança contratada. Tem até loja de armas, isso mesmo. E você não vê um carro de polícia o tempo todo. Imagina isso no Brasil? Não, melhor não, né? Depois da Praça do Comércio, fomos até o elevador de Santa Justa, onde usei aquele macete de subir pela escadinha que não paga os mais de 5 euros de ingresso. Foi muito legal chegar nesse lugar que vi tanto na internet, estar ali, respirar aquele ar e... Desculpa, gente, cigarro. Brincadeiras à parte, o ar é diferente. Já falei que o vento é delicioso? Já? É porque é especial mesmo. Almoçamos num restaurante e começou a dar outro desespero. Nesse momento eu já não estava mais tão assustado quanto nos primeiros momentos do dia. O pessoal que transitava pelo centro histórico não era tão feio quanto do metrô e do aeroporto. Que incrível! Essa é outra frase que eu vou usar o tempo todo. Que incrível! Voltando, falei que me apavorei pela segunda vez e era com os preços da comida. Muito caro. Quem converte não se diverte, né? Mas pagar 17 euros o prato é caro demais. Dava mais de 100 reais por refeição. Você quase não acha frango, que geralmente é o prato mais barato no Brasil, e aqui o peixe é o mais barato. Tem bacalhau para todo lado e as variações de preço não são muito grandes. Então, vou comer bacalhau. Descansamos um pouco no hotel, carregamos a bateria do celular e fomos até o Time Out Market, um mercado grandão, não muito longe. Sim, dá para fazer muita coisa andando, com os destinos estando no máximo a 3 km de distância.
Ah, tem que estar disposto para caminhar e subir e descer ladeiras e escadarias. O táxi é uma fortuna e o Uber demora muito. Depois de um jantar que eu tenho até vergonha de falar o preço e a melhor lasanha da minha vida, voltamos ao hotel. Esse foi o final do primeiro dia. Nesse momento, depois das aventuras e do carrossel de emoções, eu já estava apaixonado por Lisboa. Oi pessoal, queria começar o vídeo falando que sou uma pessoa exagerada. Eu uso e abuso de superlativos e generalizações. Entendo que a internet não é lugar para dar bobeira assim, então venho me explicar que quando eu disse no vídeo anterior que todo mundo fuma em Portugal, é um exagero. Não são literalmente todas as pessoas que fumam, mas eu vi mais gente fumando lá do que eu costumo ver aqui no Rio de Janeiro. Quando eu digo que ninguém sabe andar na rua ou que ninguém sabe dar informação, é um exagero também. Muita gente é bem solícita e prestativa. Quando eu falo que os táxis do aeroporto invariavelmente irão te levar num passeio maior do que o necessário, também não são todos os táxis. Tem muita gente honesta simplesmente tentando levar a vida lá. Quando eu disse que achei as pessoas feias no aeroporto e no metrô, não quer dizer que todo mundo era feio. Eu acho que eu cheguei com as expectativas tão grandes que nem sei o que eu imaginava. Realmente o pessoal não era feio, eram pessoas normais saindo bem cedo para trabalhar. Inclusive, aproveito para me retratar. No centro histórico e em diversos lugares por onde passei na viagem, as pessoas eram lindas, diferenciadas mesmo. Em vários momentos me senti como num cenário de filme e o pessoal parecia renovado e interessante. Atores internacionais. Então, desse vídeo em diante, eu vou tentar me segurar quanto às generalizações e os exageros, ok? Eu ouvindo uns sotaques muito diferentes. Lugar que eu nunca vi na vida. Não sei se dá pra ouvir aí. O segundo dia começou cedo e fomos até a estação Santa Polónia, onde já garantimos as passagens de trem para o porto. Lisboa é assim, os prédios são lindos e tem muita história em todos os lugares. E ali, no canto do olho ou na rua de trás, tem um edifício espetacular. Você vira uma esquina e tem uma igreja de 1750, um mosteiro de 1600, um restaurante que está aberto desde 1820. É de se surpreender o tempo todo. Incrível! Depois, seguimos para o Castelo de São Jorge, numas ruas bem estreitas e muita escadaria. Achei cara a entrada para o castelo, 15 €. Não tem museu tão caro assim no Brasil não, hein? Mas ok. Oi pessoal, hoje eu tô aqui no Castelo de São Jorge. Ele fica num dos pontos mais altos de Lisboa. E aí você consegue subir e ter uma visão bem bonita da cidade, dos telhadinhos vermelhos. Você consegue ver o Rio Tejo, consegue ter uma visão bem ampla da cidade. O castelo está aberto para visitação e hoje em dia ele já foi parte dele recuperado, né, depois do terremoto. Mas eu vou mostrar mais imagens e a gente ficar sabendo mais também. Vambora? No alto de uma das colinas de Lisboa, ergue-se o imponente Castelo de São Jorge. Com origens que remontam ao século XI, durante a ocupação muçulmana, o castelo foi palco de batalhas, conquistas e momentos decisivos da história portuguesa. Suas muralhas guardam vistas deslumbrantes sobre a cidade e o Rio Tejo, além de histórias de reis, cavaleiros e conquistas. Hoje, o castelo é um dos marcos mais emblemáticos de Lisboa, unindo passado e presente em cada pedra e panorama. Saímos e fomos almoçar. Muito caro novamente, mas comemos polvo e estava uma delícia. Depois teve um pouco mais de descanso no hotel e mais uma caminhada para o Cais do Sodré. Vimos a vida noturna de Lisboa, as festas, os bares da moda e fomos abordados algumas vezes por gente vendendo droga. Eles são discretos e não chateiam, mas existem e são muitos. Nem o meu pai, um senhor de 70 anos, passou ileso por ofertas de toda sorte de produtos ilegais. Essa parte não é exagero e achei importante documentar no vídeo, já que estou tentando passar as minhas experiências, boas e ruins. Nos ambientes da moda tocavam músicas eletrônicas, pop dos anos 80 e até Anitta. Exatamente como eu imaginava. Vou fechar esse vídeo com uma imagem linda do pôr do sol na Praça do Comércio.
O segundo dia foi muito legal e eu já me sinto completamente português. Acordamos de madrugada e rumamos para Santa Apolônia. Para chegar lá, a melhor opção é usar o transporte público, pois tem uma estação de metrô colada com a estação de trem. A viagem foi tranquila e em algumas horas já começamos a ver as icônicas pontes do porto. Chegamos à estação de São Bento, situada no coração do porto, e a estação é algo muito maior do que um ponto de partida. É uma viagem no tempo. Inaugurada em 1916, encanta quem por lá passa com seus mais de 20 mil azulejos pintados à mão, que contam a história de Portugal em tons de azul e branco. Entre o vai e vem dos comboios, como são chamados os trens em Portugal, o som dos trilhos se mistura ao murmúrio de turistas e moradores, num cenário onde o passado e o presente se encontram a cada chegada e partida. Ao mesmo tempo que estávamos maravilhados com a estação, antes mesmo de sair pela porta, vimos que a cidade toda estava em obras. Meu pai disse que na vinda dele ao porto no ano passado foi a mesma coisa, e depois que postei uma foto no Instagram com os tapumes e os guindastes, uma amiga disse que há 2 anos atrás também já estava tudo em obra. Eles estão fazendo uma nova linha do metrô, a linha rosa, e esse é certamente um dos motivos. Estava muito quente e muito empoeirado, e novamente nos primeiros minutos na cidade eu torci o nariz, mas meu amigo, como eu estava errado em duvidar do porto. Andando um pouquinho pela cidade, encontrei uma imobiliária e conferi os preços dos imóveis, e pelo menos esses daqui em destaque estavam muito mais caros do que eu imaginava. Viver no Porto é mais em conta do que viver em Lisboa, mas de forma nenhuma é uma cidade barata. Almoçamos num lugar simplesinho com uma comida bem legal, e desce vinho. Indo para o hotel novamente, fomos abordados por gente vendendo droga, e dessa vez eu filmei um pouquinho, mas como não é o foco do vídeo, eu mostro aqui que tem gente oferecendo droga nas ruas sim a qualquer momento do dia e pronto, prometo que não falo mais de droga nessa série de Portugal. Chegamos ao hotel e era uma graça, meu amigo, que vista, dá de cara para a Torre dos Clérigos, deixamos as malas e fomos turistar. Fomos na livraria onde foi filmado Harry Potter e só para você entrar cobra um ingresso de 15,95 €, mas você usa esse dinheiro para comprar um livro lá dentro. Não entramos. Toda hora tem um prédio lindo mais à frente, tem muitos museus e lugares históricos e muitos cobram ingresso. Filmei muita coisa por fora, pois acaba ficando muito caro visitar tudo. Tem que escolher a dedo quais você faz questão de visitar, mas a minha sugestão, não só no Porto, mas em outros lugares de Portugal, é pesquisar bem os lugares que você quer conhecer, já saber quanto é a entrada e ir se programando. Essa é a igreja de Nossa Senhora do Carmo das Carmelitas. E aqui bem do lado tem uma outra igreja também, só que essa segunda igreja é paga, paga-se 7 € para entrar, então vamos visitar, aqui é de graça. A Igreja das Carmelitas, no centro do Porto, impressiona pela sua elegância barroca e riqueza histórica. Construída no século XVII, ao lado da Igreja do Carmo, é famosa pela curiosa Casa Estreita, que separa as duas. Uma antiga solução para manter os conventos femininos e masculinos apartados. Por dentro, revela altares dourados e um ambiente de devoção silenciosa, em contraste com o burburinho das ruas ao redor. Um verdadeiro tesouro espiritual e arquitetônico no coração da cidade. Guindaste. O Porto é um porto de obras. Sim, no Porto está tudo em obras, e você vê guindaste para todo lado, mas de forma alguma prejudica ao ponto de ofuscar a beleza da cidade. E lembra que eu sou exagerado, tá? Fomos depois até a Universidade do Porto. A Universidade do Porto, fundada em 1911, é uma das instituições de ensino superior mais prestigiadas de Portugal e da Europa.
Ela combina tradição e inovação, destacando-se pela qualidade da investigação científica, diversidade de cursos e forte ligação à sociedade e ao mundo empresarial. Fomos também à Torre dos Clérigos, pertinho do hotel que ficamos. A Torre dos Clérigos é um dos símbolos mais icônicos da cidade do Porto, inaugurada em 1763 e projetada pelo arquiteto italiano Nicolau Nassoni. A torre barroca se ergue imponente com os seus 75 metros de altura. Subir os seus mais de 200 degraus oferece uma vista panorâmica deslumbrante sobre a cidade. Mais do que um monumento, a Torre dos Clérigos é um marco da identidade portuense e um testemunho da arte e da história de Portugal. Descansamos um pouco no hotel e depois fomos ao Bolhão, um mercado bem maneiro. Tudo no Porto é pertinho e você, com um pouco de disposição, consegue fazer tudo a pé, com os destinos ficando em uma média de 1 a 3 quilômetros de distância. Super viável, mas fique atento, assim como Lisboa, a cidade é cheia de ladeiras, subidas e descidas. Por onde você anda no Porto, conte em se surpreender com alguma coisa. É incrível mesmo. Nesse momento aí do vídeo, eu vi uma apresentação espetacular, bem no meio da rua. Como ainda faltava tempo para anoitecer e não estávamos com fome, resolvemos esticar para o local que, no meu ponto de vista, é o principal do Porto. Cruzamos a ponte Dom Luís I e fomos até Vila Nova de Gaia. Meu amigo, que vista! Nos sentamos e logo um cabo-verdiano puxou o papo. Compartilhou seu vinho e fizemos amizade. Patrick é um cara que sabe viver. Assim que o vinho desceu, começamos a filosofar muito e o papo foi incrível. Do peito, espero eu que ele é bom como eu. Deus obrigado, não? Gratidão para nós todos. O resto a gente procura. Isso aí. Valeu, Patrick! Enquanto você espera o sol se pôr, sempre tem alguma apresentação musical ali nos jardins e me senti extremamente grato de estar vivo, de poder fazer esse passeio com meu pai e de ter vivido tudo que eu vivi. Aproveitei para meditar e agradecer e até me inspirou a declamar uma poesia criada por mim e pelo ChatGPT. No mirante de Vila Nova de Gaia, o tempo parece repousar. O sol, em despedida dourada, beija suavemente o Douro, tingindo o céu de laranja e púrpura num sussurro de adeus. As silhuetas do porto se desenham em contraluz, enquanto o coração se aquece em silêncio. É mais do que um pôr do sol, é um poema pintado no horizonte. E então o sol desceu lentamente do céu. E uma coisa tão banal, que a gente vê todos os dias, se transforma em algo único e mágico. Depois voltamos cambaleando para o hotel e fechamos o dia. Vou encerrar o vídeo com mais algumas imagens do pôr do sol. Olá pessoal! Nesse vídeo você vai ver como eu me diverti demais no Porto sem gastar muito dinheiro. E a minha sugestão é de começar o dia pelos jardins do Palácio de Cristal. No coração da cidade do Porto, encontramos os encantadores Jardins do Palácio de Cristal, um refúgio verde com vista para o majestoso Rio Douro. Esse espaço combina história, arte e natureza num só lugar. Criados no século XIX, os jardins foram originalmente concebidos para embelezar o entorno do antigo Palácio de Cristal, uma estrutura em ferro e vidro inspirada no Crystal Palace de Londres. Embora o palácio tenha sido demolido em 1951 e substituído pelo atual pavilhão Rosa Mota, os jardins continuam a preservar o charme e a elegância de outros tempos. Ao passear pelos seus caminhos sinuosos, somos conduzidos por diferentes ambientes temáticos e cada espaço revela uma nova paisagem, marcados por lagos, fontes, esculturas e uma rica variedade de árvores e flores. Mas talvez o maior espetáculo esteja nas vistas panorâmicas. De certos miradouros, é possível contemplar o Rio Douro serpenteando entre as colinas, com as pontes e as casas coloridas do Porto e de Vila Nova de Gaia ao fundo. É um convite à contemplação,
seja para quem busca inspiração, tranquilidade ou simplesmente um lugar bonito para respirar. E não podemos esquecer dos habitantes mais carismáticos desse jardim, os pavões. Com suas penas exuberantes, eles caminham livremente pelo gramado e caminhos, encantando visitantes de todas as idades. Depois, almoçamos numa tasca ali por perto e pensa numa comida boa. Arroz com feijão e a melhor sardinha que eu já comi na vida. Eu tô me superando aqui em Portugal. Já provei a melhor lasanha no primeiro dia em Lisboa e agora a melhor sardinha. Caminhamos mais, turistamos mais e decidimos ir até a zona ribeirinha. Não canso de falar que Porto é muito bonito, que está tudo em obras e que é caro pra caralho. Geralmente o Porto é assim. Vemos um prédio lindo, descobrimos que é um museu, uma exposição, uma casa de um famoso histórico, uma igreja e qualquer outra coisa. Chegamos na porta e tem que pagar uma entrada que vai de 7 a 15 euros. E aí nós não entramos. Olha que lugar bonito, assim, do nada achei essa entrada e tem uma exposição, um museu aqui e tem que pagar. Então, não vou. Chegamos então à zona ribeirinha. A zona é um dos lugares mais vibrantes e emblemáticos da cidade. À beira do Rio Douro, as suas ruas estreitas e coloridas revelam a história e a alma do Porto, com as tradicionais casas antigas, cafés animados e bares que se espalham ao longo da margem. Aqui, o passado encontra o presente. Os barcos rabelos, que antigamente transportavam o vinho do Porto, ainda deslizam suavemente pelo rio, enquanto turistas e locais desfrutam da atmosfera única desse espaço, repleto de vida, cultura e gastronomia. Passeamos muito, vimos até uns meninos pulando da ponte e que nervoso, é alto demais. Tava muito sol e eu quase não consegui ver o visor da câmera, então perdi alguns pulos, mas dá para ter uma boa noção do perigo que eles passaram. Completamente maravilhados e também embalados pela experiência incrível do dia anterior, resolvemos fechar o dia novamente no mirante de Vila Nova de Gaia. Eu constatei que muitas casas estão com telhado ruim e vários youtubers que eu sigo que compraram casas têm problemas com o telhado e é caro. Então, Firjan, me aguarde. Assim que eu terminar o meu curso de elétrica, eu vou começar um curso de marcenaria e telhado. Mas voltando com algumas curiosidades de Portugal. É um sol muito intenso no verão, muito quente, mas não queima. Eu sou muito branco, como vocês podem ver, e não me queimei nada, mesmo passando dias andando no sol sem protetor solar. Eu digo isso em comparação ao sol do Brasil, tá? Não é para bobear aqui também não. Curiosidade número 2. Quase não se vê barata aqui. Nos meus 15 dias em Portugal, eu vi 2, no mesmo lugar. E não tem mosquito hematófago, daqueles que chupam sangue. O problema com insetos aqui é com as moscas. Elas entram no ouvido, pousam na sua cara e de vez em quando você vê o pessoal se estapeando por aí. Achei o menor dos problemas, mas eu quis imortalizar aqui no vídeo só para vocês saberem. E curiosidade número 3. A lua aqui é ao contrário. Eu nunca tinha parado para pensar nisso, mas eu ri muito quando eu percebi. Eu até tentei filmar, mas ficou uma droga. Então eu vou deixar aqui uma foto que eu achei na internet como exemplo dessa lua ao contrário. Assistimos o pôr do sol novamente e foi tão mágico quanto o primeiro dia. Que presente estar aqui! Hoje eu não vou declarar uma poesia pro pôr do sol não, mas saibam que foi tão lindo quanto. Encerramos o dia provando a autêntica francesinha. A francesinha é um prato típico do Porto, um sanduíche generoso e cheio de sabor, feito com pão, carnes variadas, queijo derretido e coberta com um molho especial picante. É uma verdadeira explosão de sabores que conquista moradores e visitantes. Irresistível. No próximo vídeo, iremos para São João da Madeira e veremos a famosa viagem medieval em Terra de Santa Maria, o maior evento de recreacionismo medieval de toda a Europa.
não vai faltar maravilhamento. Últimos momentos no Porto. Bom, Porto é seguro? Relativamente seguro, Mas... acho que alguém invadiu um veículo aqui. Ih, rapaz. Vamos sair daqui porque acabamos de ver que uma pessoa que encontrou um cara lá em Lisboa foi levado como suspeito. Então o cara anuncia... vai, reclama. Ele ficou nervoso, quer sair de perto. Gente... simbora. E logo depois desse acontecido, caminhamos até o terminal rodoviário das Camélias. Esse foi o nosso 5º dia em Portugal, quando saímos do Porto em direção a São João da Madeira, um concelho ao norte, na região de Aveiro. E fica até o final do vídeo, porque você vai ouvir outra história hilária sobre a literalidade do povo português. No terminal, ninguém sabia informar nada e o site era inconclusivo. Esperamos por 1 hora pelo autocarro, como são chamados os ônibus em Portugal, cercados de gaivotas. Felizmente não estávamos comendo nada, porque esses bichos são abusados, hein? E roubam o que quer que você esteja comendo. O ônibus chegou e quase 2 horas de viagem depois, estávamos em São João da Madeira. Senti a diferença de finalmente chegar em um lugar menor e achei o concelho deserto. Quase não tinha ninguém na rua, então eu pensei que não teria nada para fazer por lá, mas novamente, meu amigo, como eu estava enganado. Tudo aqui é lindo e muito bem conservado. Chegamos ao Central Suites e os hotéis aqui em Portugal têm um esquema muito interessante. O que acontece? Não tem recepção, não tem staff, não tem ninguém trabalhando no hotel. São só os quartos. Tipo um Airbnb, né? Você coloca uma senha e aí eles liberam a chave para você e você fica com acesso ao hotel e tal. E na hora do check-out você só vai embora e não precisa fazer nada. Então, tô achando bem interessante assim esse esquema, né? Acaba barateando os hotéis porque não tem tanto funcionário para eles pagarem, né? E estamos aguardando agora, chegamos cedo, estamos só aguardando para ter acesso ao nosso quarto. Daqui a pouco eu mostro o quarto para você também. Olha, algumas coisas bem interessantes aqui. Primeiro, o resto do chão é o térreo. E é muito comum aqui em Portugal você ter os edifícios de vários andares, né? E cada andar é uma coisa diferente. Então nesse, o primeiro andar é um novo banco. O segundo andar atualmente não tem nada. O terceiro andar é o Central Suites, onde eu estou hospedado. Quarto número 5. Olha, tem uma escrivaninha, as caminhas. Vamos ver o banheiro. Aqui em Portugal, todos os interruptores dos banheiros são do lado de fora do banheiro. Então, olha, bem charmosinho o banheiro, hein? Olha já como caem os preços saindo do Porto de Lisboa. Aqui o menu do dia, polvo alagareiro, já sai a 5,50 €. Ó, ovos com presunto, 5,50 € também. Você pode pagar o mesmo preço, 5,50 €, e comer polvo ou ovos com presunto. Lá no Porto, em Lisboa, acho que uma refeição não sai por menos do que 12 €. Talvez você procurando muito encontre aí 11, 10. Pra gente até parece uma diferença muito pequena, mas às vezes 50 cêntimos já faz uma diferença muito grande para o português. Então, vai ser muito bom chegar aqui e não pagar 15, 17 € por refeição. São João da Madeira é muito acolhedor e esse vento, gente, dá vontade de chorar. É muito familiar para mim, parece que eu já tive aqui. Acabou sendo um dia mais lento. Optamos por não ir a Santa Maria da Feira e, ao invés disso, explorar mais o concelho de São João da Madeira. Fomos ao mercado e dei uma olhada nos preços para comparar com os do Brasil. Um pacote de meio quilo de macarrão sai por 79 cêntimos. 1 quilo de arroz, 1,35 €. O café eu achei bem caro, quase 6 € por 220 gramas, mas era um café requintado. De qualquer forma, para mim não justifica.
Já os shampoos e condicionadores vão de um pouco a quase 6 euros. Mas o brasileiro vai para o mercado e se perde nos vinhos. É muito barato. Ferreira do Porto, 3 e pouco, 5 e pouco. Meandro. Pessoal, olha o preço dos vinhos. Quem conhece vai entender do que eu estou falando. E a picanha? R$16,99 a peça. Mas me fala nos comentários, você achou caro, barato ou parecido com os preços no Brasil? Pessoal, se vocês chegaram até aqui no vídeo, não esqueçam de dar aquele super like. Ajuda muito e faz com que o YouTube indique o vídeo para mais pessoas. Mas continuando, fiz até umas gracinhas no mercado. Você prefere beber suco com pau ou vinho pacheca? Fica a reflexão. Essa água é saudável ou é somente para os moribundos? Pé na cova. Descobri que o Conselho de São João da Madeira é forte na produção de calçados. Tem muitas fábricas ativas e pode ser uma forma de trabalhar em Portugal, pois eles estão sempre contratando gente. Mas há muito tempo atrás, antes dos calçados, aqui era forte na produção de chapéus. Fomos até o Museu do Chapéu e eu não filmei nada lá de bobeira, mas fiquem com algumas imagens que achei na internet e com essa história, muito legal. Os Unhas Negras. Os chapeleiros que ali trabalhavam eram conhecidos como unhas negras. Com as mãos e sem nenhum tipo de proteção, mergulhavam os feltros nas tinas com água quente e aplicavam movimentos contínuos de pressão e fricção. Mas no contato com essa água quente, o feltro liberava os químicos que tinham sido usados no corte do pelo. O contato direto com essa solução química teve consequências devastadoras na saúde dos chapeleiros. As suas unhas ganhavam um tom negro e, pela inalação dos vapores tóxicos liberados na água quente, contraíam doenças respiratórias, de pele e neurológicas. Louco como um chapeleiro é uma expressão que se deriva dos problemas neurológicos sofridos pelos unhas negras. Reza a lenda que isso pode ter inspirado a criação de um célebre personagem que exercia esse ofício em um famoso livro e depois filme infanto-juvenil. Coloca pra mim nos comentários qual personagem é esse e de qual livro essa história te lembrou. À noite, contemplamos um show de rock muito bacana a metros do hotel com uma banda chamada Le Jack, acompanhados por uma linda garrafa de vinho verde. E, gente, eu tô ficando viciado nisso. É bom demais. Eu sou o Paulo Jesus e decidi que em médio prazo migrarei para Portugal. O canal é o norteador do meu caminho e aqui eu falo sobre migração, qualidade de vida, economia, minimalismo e muito mais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, te peço para seguir o canal e ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. E agora, como eu tinha prometido. Depois do show e do vinho verde, deu uma tremenda fome e tarde da noite fomos procurar alguma coisa para comer. Sabendo do horário avançado, eu já abordei o garçom com a pergunta: "A cozinha ainda está aberta?" E ele respondeu com toda a sinceridade do mundo: "Aberta está sim, mas essa hora ninguém trabalha." Pessoal, mais um viva para a literalidade do povo português. No vídeo de hoje você vai conhecer a Viagem Medieval, o maior evento de recreacionismo medieval de toda a Europa, e vai também ter um gostinho das inúmeras atrações que acontecem por lá, da gastronomia, da decoração do evento e muito mais. Em julho eu fiz um vídeo aqui para o canal falando sobre o evento e imagine como eu estava empolgado de estar lá ao vivo nesse momento. Nós acordamos cedo para aproveitar bem o dia. Como não conseguimos hospedagem em Santa Maria da Feira, e olha que procuramos, hein? Optamos por ficar em São João da Madeira, um concelho pertinho e muito bacana. Clica no card para assistir o vídeo aqui do canal sobre o dia que passamos lá. A melhor forma de ir para Santa Maria da Feira é com o Voga. O Voga, também conhecido como Voguinha, é um emblemático comboio que percorre o coração da região centro de Portugal, entre Espinho e Aveiro. Herdeiro das antigas linhas de via estreita, o Voga corta passagens rurais, florestas e pequenas aldeias, numa viagem que mistura nostalgia e encanto. 3 estações depois estávamos em Santa Maria da Feira e achei a cidade bem fixe. Ops, já tô virando português, hein?
Achei a cidade bem legal e percebi que muitas casas colocam decorações para você já entrar no clima da viagem medieval antes de chegar no centro histórico. Assim como a maior parte dos lugares que eu visitei em Portugal, dá para fazer muita coisa a pé, e mesmo nos dias da viagem medieval não achei a cidade cheia. Longe do centro você quase não vê gente na rua, mas espera, não é lotado de gente, mas não quer dizer que não seja incrível, tá? Bom pessoal, antes de entrarmos no centro histórico, eu gostaria de te pedir aquele like que só você pode me dar. Se estiver gostando do vídeo também, aproveite para dar um comentário, ajuda muito o canal a crescer e me motiva a fazer mais conteúdos como esse. Mas continuando, finalmente entramos pelos portões do centro histórico e que espetáculo! Tudo estava no clima do evento, das tabernas medievais, passando pelas barracas, as tendas que vendem de tudo que você imagina que uma feira medieval venderia e até mesmo o público, que vem super no clima do evento. Para todo lugar tem um ambiente bem decorado com clima de vila medieval. Pegamos o guia do evento e entendemos que os espetáculos começariam a partir das 3 horas. E isso nos deu tempo para explorar bastante. Gente, é gigante! E eu prometo que dessa vez eu não estou exagerando. Fomos conhecer o castelo de Santa Maria da Feira e decidimos que seria o melhor momento para almoçar. Comendo churrasco de porco e bebendo uma sangria na feira medieval. Viagem medieval a Santa Maria da Feira. A primeira apresentação que assistimos no dia foi Crime e Castigo, com histórias cômicas e caóticas sobre os costumes do século XV. Certamente teve um crime e uma punição, ditada pelo ministrado da feira, mas o culpado foi um personagem totalmente inesperado e hilário. Depois, assistimos à apresentação Breve História de Portugal, onde 2 atores, através de jograis e muita música, contavam histórias do seu antigo rei. Foi muito divertido ver o encontro de um nobre português com uma refugiada espanhola e entender bastante sobre como era a dinâmica dos países há mais de 500 anos atrás. O terceiro espetáculo do dia se chamava Carroça de Histórias. 3 atores apresentavam a história do reinado de Dom Afonso V, do seu nascimento até sua morte, e de uma forma bem humorada e utilizando de coreografias de combate e teatro de marionetes. Foi aqui que começamos a saber mais da história de Rui Pereira, outro tema significativo no evento. Correndo entre uma apresentação e outra, chegamos a Tosta Mista, o malabarista, um bobo muito travesso e habilidoso que encantou o público e principalmente a criançada. A viagem medieval é fantástica, onde você passa tem algo muito interessante para ver ou fazer. Essa é a recriação de uma taberna medieval e os atores improvisam uma história para que o público possa ter noção de como era na Idade Média. E bateu fome novamente. Resolvemos experimentar a famosa fogaza, um pãozinho característico de Santa Maria da Feira. Então, uma das comidas mais clássicas aqui de Santa Maria da Feira é a fogaça. Só uma explicação. Esse pão é tradicional daqui porque ele representa as 4 torres do castelo de Santa Maria da Feira. Vai, pega um pedaço. O que você achou? Muito bom. Parece com o quê? Pão adocicado. Um pão adocicado. Vamos lá, então. Também um pedacinho. Não gostei. Às 18 horas, assistimos à nossa última apresentação do dia, o Conde da Feira, que contava a história de Rui Pereira. Depois tiveram outras apresentações, foi a gente que foi embora, tá? Eu vou encerrar o vídeo de hoje contando um pouquinho da história desse personagem tão expressivo da história de Portugal. Rui Pereira foi um importante nobre português do século XV, nomeado o primeiro Conde da Feira pelo rei Afonso V em 1461, como recompensa pelos seus serviços à coroa. Filho de Fernão Pereira, ele destacou-se como um hábil militar e diplomata,
participando ativamente das campanhas de expansão do reino, especialmente nas guerras contra Castela. Além disso, Rui Pereira teve papel fundamental na administração das terras da feira, fortalecendo a presença da nobreza na região e contribuindo para o desenvolvimento político e econômico local. Sua influência se estendeu também às questões internas do reino, sendo um aliado valioso na corte de Afonso V e posteriormente de João II. Bom pessoal, a gente ainda assistiu outras coisas, mas é isso aí por hoje. Espero que você tenha gostado do vídeo e se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Viva Rui Pereira! No próximo vídeo conheceremos a Feira de Espinho e chegaremos até Braga. Então se prepare, pois a diversão está apenas começando. 7º dia, Feira de Espinho e Braga. Acordamos cedo demais e corremos para o Voguinha. Engraçado que tem muito jovem indo para a praia de Espinho e muitos deles fumam vape e cigarro normal. Chegando lá em Espinho, andamos em direção à Feira de Espinho, mas no caminho paramos para o pequeno almoço, quer dizer, para o café da manhã. Eu tinha falado que provei em Portugal a melhor lasanha e a melhor sardinha da vida, e agora, para a lista, o melhor suco de laranja. Olha, não tem explicação, é incrível! Depois sim, fomos até a Feira de Espinho, e fique conhecendo a feira através de uma poesia. Na Feira de Espinho tem tudo: faca, luva, meia, pato, frutas, ouro, mala, casaco, panela, perfume, garrafa, shampoo e quem não gostou vai reclamar com o dono. Eu achei incrível, uma eco bag temática custa 10 euros, uma bolsa de couro genérica de marca chique, mas que não deixa nada a desejar no quesito qualidade, 10 euros também. Fizemos as nossas compras e corremos até a praia. Pessoal, se o vídeo estiver agregando alguma coisa a você, não esqueça de deixar aquele like maroto e seguir o canal e ativar o sininho. Ajuda muito no crescimento do canal e me motiva a fazer mais vídeos como esse. Estou agora na praia de Espinho. Olha que interessante, tem essas casinhas aqui, que pelo que eu entendi são alguns guarda-volumes, né? Você pode alugar, guardar suas coisas e ir para a praia. E outra coisa interessante também, as pessoas chegam na praia e fazem meio que esse cercadinho, né? Para poder pegar sol com mais privacidade, para poder pegar sombra também, imagino. E aqui a praia é bem bacana. Você não vê muita gente no mar, né? Porque eu acho que a água é muito fria. Não vai dar tempo da gente chegar lá e chegar na areia e tal, que a gente já tá de corrida, que o próximo destino é Braga. Depois saímos literalmente correndo para a estação rodoviária. O trem chegou rapidinho e em mais algumas horas estávamos em Braga. E esse é o nosso quarto em Braga. E estamos vendo aqui cama de casal. Cama de casal. Vamos dar uma olhada aqui. Tem os armários. O banheiro é bem padrão também. E agora vamos ver a vista da nossa janela. Árvores e uma rua bem movimentada. Legal. Chegamos ao Centro Histórico de Braga. E olha que gracinha, gente. Muito edifício, bonito, muita coisa bacana e muito sol. Vamos conhecer? O Centro Histórico de Braga é um verdadeiro tesouro de pedra e fé. Conhecida como a cidade dos arcebispos, suas ruas estreitas e praças elegantes revelam séculos de história e espiritualidade. Entre igrejas barrocas e fachadas manuelinas, sente-se a alma antiga da cidade, viva em cada azulejo e campanário. E olha o que eu achei aqui. Para
propaganda enganosa essa torre. Cheguei lá, não tinha homenagem nenhum lá dentro. Depois, almoçamos um prato chamado rancho, que tem feijão, macarrão, legumes e costela. Bom demais, mas pesado. Anoiteceu e fomos desfrutar a noite em Braga. Quando a noite cai sobre Braga, a cidade revela um encanto diferente, mais sereno, mais cheio de vida. As fachadas históricas ganham nova luz, refletidas nas pedras antigas das ruas. Entre o som distante dos sinos e a música ao vivo em praças escondidas, a noite em Braga mistura tradição e modernidade com uma elegância discreta, perfeita para quem busca beleza, história e um ambiente acolhedor sobre as estrelas. Então fui dar uma segunda chance àquela torre que me deixou tão curioso. Dessa vez tinha. Brincadeiras à parte, depois disso fomos ao Braga Shopping, o maior shopping de Braga, para encontrar alguns amigos e comer uma pizza muito boa no mercado Pingo Doce. E aí pessoal, então estou aqui com os meus amigos brasileiros também que vieram morar aqui em Braga. E aí eles vão dar uma palhinha do que é morar em Braga, em Portugal. Vamos lá? É muito bom, mas algumas partes lá do Brasil, tipo, os shoppings são maiores. Aqui tem vários pontos turísticos, é bem legal. Adriana, fala você. Muito bom, muito bom. A paz aqui não tem preço, né? Aquela questão da paz é imensurável, realmente, né? Só estando aqui para a gente perceber que aqui a gente consegue ficar livre, né? Viver, realmente. Vale a pena. Clarinha. Bom, aqui em Braga, como minha mãe disse, é bem mais seguro, mas também tem muitos eventos que são bem legais, eventos culturais daqui da própria cidade de Braga, como Braga Romana, a Noite Branca, entre outros também. Qual o seu favorito, Clara? Acho que eu gosto bastante da Braga Romana, mas acho que a Noite Branca ainda. Noite Branca é melhor. E aí, Sérgio? Aqui é bom que você pode falar foda-se e que ninguém reclama. Foda-se. Uma maravilha aqui. Maravilha! Bom demais, gente! Muito bom, um abraço. Valeu, Brasil! Adorei Braga. Fiquei tão feliz que terminei o dia pesquisando por imóveis lá, já fazendo meus planos de mudança. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado. Se gostou, não esqueça daquele like que só você pode me oferecer e se prepare, no próximo vídeo iremos conhecer Cabeceira de Basto e Magusteiro, a vila onde o meu avô nasceu. Bom dia, pessoal! Bom dia! Acordamos bem cedo aqui em Braga e estamos indo para um lugar muito importante, que é Cabeceira de Bastos. E o que a gente vai fazer em Cabeceira de Bastos? Ver a terra do meu pai. Então, vamos conhecer, pessoal? Vamos embora. 8º dia, Braga, Cabeceira de Basto e Magusteiro. No vídeo de hoje sairemos de Braga e visitaremos Cabeceira de Basto, um concelho no coração de Portugal, situado entre montes verdejantes e rios cristalinos. Mas esse não é o nosso destino final do dia, não. Iremos também a Magusteiro, a vila onde o meu avô nasceu. Acordamos cedo, cedo demais. Ninguém dorme na Europa, né? Afinal, a gente está pagando tudo em euro. Como sempre, chegamos cedo demais e esperamos mais de 1 hora pelo autocarro que nos levaria à Cabeceira de Basto. No caminho, passamos por Póvoa do Lenhoso e, gente, que lugar bonito! E aí, finalmente chegamos à Cabeceira de Basto e é extraordinário, gente. Bem bucólico também. Almoçamos num restaurante chiquetoso e só agora eu fiz uma constatação quanto à comida portuguesa. Raramente é quente demais e a bebida também não costuma ser gelada demais. Não estraga a experiência, mas para o meu paladar podia estar um pouquinho mais perto dos extremos. E me conta a história, né? Uma das histórias aí de por que a cidade se chama Cabeceira de Basto. Bom, das duas, uma. Nós vamos passar numa espécie de uma estátua
diante de Cristo, que era chamada basto, que era, enfeitava o sepulcro de algumas pessoas importantes da cidade, alguns reis. E outros dizem que teve uma invasão, tentativa de invasão dos mouros, e tinha uma pessoa aqui, um indivíduo que eu não sei o nome, que era muito invocado. Então ele saiu correndo, pegou a espada, deu espadada em todo mundo, botou os muçulmanos lá para correr, aí gritou: até aqui basto eu. E foi por isso que se chamou basto. Aí não sei qual é a verdadeira, mas isso contam as lendas. Conhecemos então a estátua O Basto, e é a representação de um guerreiro lusitano. Essa é a estátua do Bastos. Dizem que, graças a essa estátua, que era chamada Bastos, que a região tem o nome de Cabeceira de Basto. É uma das hipóteses. Essa estátua, ela não tinha cabeça, ela foi modificada já em 1612, alguma coisa, fizeram umas modificações. E botaram uma cabeça com um bigodão grandão, porque eles eram e ficou registrado como a tribo dos lusitanos, que era uma tribo celta que imperou por aí. Eram jovens, fortes e muito brigões. Então essa é a origem, uma das possibilidades do nome aqui dessa região. A estátua foi modificada 2 vezes, a primeira em 1612 e depois em 1892, onde ela ganhou fartos bigodes. Vale notar que originalmente a estátua não tinha cabeça, como a maior parte das estátuas da época. Visitamos o mosteiro de São Miguel de Refoios e fiquei sem palavras. Pessoal, se o vídeo estiver agregando em alguma coisa, eu peço para você dar aquele like maroto que só você pode dar. É importante demais para o crescimento do canal e me motiva a fazer mais vídeos como esse. Mas continuando com a visita ao mosteiro. Só fica a reflexão de que realmente um não existe sem o outro, né? Então são esses dois lados da mesma moeda que eu nunca tinha visto retratado em um templo de Deus assim antes. Muito bacana. E outra coisa interessante aqui sobre a igreja, né? Antigamente embaixo do terreno da própria igreja eram enterradas, né? Eram sepultadas as pessoas, e aqui é mantido isso, né? Esses ganchos aqui são para abrir, e aqui provavelmente tem uma porção de gente enterrada aqui embaixo. Você conhece algum lugar no Brasil que é assim também? Coloca nos comentários, eu adoraria saber. Resolvi dividir o vídeo em 2 partes e só na semana que vem eu vou falar sobre Magusteiro. A minha experiência lá foi tão mágica que eu achei que vale um vídeo inteiro só falando da vila. Oi pessoal, no vídeo de hoje conheceremos a vila de Magusteiro, um município de Cabeceira de Basto e também o lugar que conta a história mais remota da minha família. Sim, tudo começou aqui, há mais de 200 anos e exatamente nessa casa. Estamos aqui em Magusteiro e as origens da minha família estão aqui nessa casa. Meu avô nasceu aqui e saiu daqui com quantos anos? 3 anos. Com 3 anos para ir para o Brasil, acompanhando obviamente os pais, né? A família chegou em Magusteiro, parece que eles vieram da Espanha, isso aí são suposições, mas parece que eles vieram da Espanha e chegaram lá em Magusteiro e no final do século XVIII, né? E ficaram morando por lá e tal, vivendo a vida deles. E o José Bernardino, que é meu avô e bisavô do Paulo Jesus, ele tinha uma vida tranquila. Eles eram pobres, mas tinham terras. Mas eles viviam bem com o que tinham e tal. Ele era o queridinho lá, as meninas da região, todas elas gostavam dele. Aí, numa determinada época, quase no final do século XIX, a família tinha uma dívida grande com uma família mais rica lá da região, que era os Seixas. E esses Seixas, eles tinham terras no Brasil, tinham uma fazenda no Brasil.
Então, para pagar a dívida, mandaram o meu avô, o Bernardino, vir para cá, para o Brasil, para trabalhar, para cuidar da fazenda, lá em Itu, na cidade de Itu. Aí, depois, forçaram lá meu avô lá a casar com a Virgínia. Eles casaram, mas ele era meio doidão e tal. Contam que ele pegava o cavalo e ia dormir com a amante na Espanha, que era pertinho, né? Mas, de qualquer forma, eles estavam vivendo até que ele foi forçado a vir para o Brasil. Ele já tinha 4 filhos. Aí eles vieram para o Brasil e foram morar lá na fazenda lá de Itu. Era uma coisa que eles tinham até uma vida boa, mas ele fazia o que ele sabia, que era mexer com a terra. Aí ele viveu lá e tal, aí nasceu meu tio, único tio que nasceu no Brasil, e nisso a mãe da Virgínia, que era uma judia super pão dura, super enrolada, chegou, foi lá visitar eles na fazenda e disse que não queria que eles ficassem na fazenda, que a filha dela não ia ficar naquele fim do mundo, que eles iam vir para o Rio de Janeiro, que ela ia morar com ela no Rio de Janeiro. Aí eles vieram para o Rio de Janeiro. Quando chegou no Rio de Janeiro, não deu muito tempo, ela se mandou para Portugal, voltou para Portugal. E eles ficaram sem saber o que fazer. Aí o Bernardino conseguiu um emprego de condutor de bonde. Ele era condutor de bonde, a família voltou a se estruturar. Não deu muito tempo, ele morreu. Teve um infarto, morreu. Aí começou a dificuldade da família toda. Meu pai tendo que se virar, com 2 irmãs e um irmão pequeno, e a minha avó, e meu pai garoto tendo que se virar por lá, trabalhar, fazer e acontecer. E foi assim que foi crescendo a família. As minhas 2 tias casaram, acabaram se casando. O meu tio Amadeu viveu bem e tal, acabou seguindo a vida dele. E o meu pai começou a ficar e casou com uma Emília. Aí ele casou com a Emília, viveu bem com ela, gostava muito dela, eles se davam muito bem e tinha 2 filhos. Aí a Emília morreu, de repente. Foi no ano de 1934, 35, por aí. Aí meu pai ficou cuidando dos filhos, mas ele trabalhava e tal, e os filhos ficavam um pouco na casa de um pouco na casa de outro. Aí ele conheceu a minha mãe, eles acabaram se casando, o segundo casamento com meu pai, e era o segundo casamento da minha mãe também. E daí vivemos até agora a nossa história. Pessoal, eu sou o Paulo Jesus e decidi que em médio prazo irei migrar para Portugal. E por isso estou mudando toda a minha vida para me preparar para essa mudança. Eu utilizo o canal como um norteador desse caminho. Se você quiser acompanhar essa mudança toda e até se inspirar nas suas preparações também, você chegou no lugar certo. Então se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma atualização. Curta, comente e compartilhe. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Abração e até a próxima! E aí, como é que você se sente? É emocionante, né? Voltar aos primórdios, né? O início da minha história, da história nossa, né? É emocionante, sim. Se despede então de Magusteiro. Tchau, Magusteiro. Talvez a gente volte outro dia trazendo o Eric. O Neto. Nono dia, Santiago de Compostela. Acordamos cedo em Braga, cedo demais. Na verdade, batemos o recorde de acordar cedo, mas dessa vez estava justificado. Tínhamos que estar às 7h20 na rodoviária. Andamos rápido pelas ruas para chegar bem rapidinho até a rodoviária. 20 minutos de espera e o ônibus chegou. Chegou o ônibus que vai nos levar até Santiago de Compostela, na Espanha. Eu gostei dele porque nesse ônibus aqui, ó, só se transa. Então, acho que vai ser uma viagem bem animada. Bom, não teve transa nenhuma no ônibus, e essa foi a minha cara de decepcionado.
foi a nossa maior viagem até então, 4 horas, e chegamos à estação de ônibus de Santiago de Compostela. Já de início eu amei a cidade. Chegamos no hotel e era bem legal também. Vamos ver como é que é as habitações. Então tem 2 camas de solteiro, ótimo. Tem TV, tem uma mesinha. Vamos ver como é que é o banheiro. Não sei acender a luz. Tem uma banheira com chuveiro, como é padrão. Eu aqui no espelho. Secador, toalhas. Bem legal. Vamos ver como é que vai ser a vista da janela. Agora consegui abrir a janela. E a vista é... nenhuma. É só o hall aqui. Sem vista. E começamos a caminhar pela cidade. Santiago é um labirinto, capaz de você entrar 2 vezes na mesma rua e chegar em um lugar totalmente diferente. E para piorar, ai de você se você não sair correndo da frente dessas vans brancas que passam voando entre as pessoas e por essas ruas bem estreitas. Caminhamos bastante e para todo lado havia grupos de peregrinos. Ao avistar as torres da Catedral de Santiago, o peregrino sente o peso da jornada dissolver-se como a névoa ao sol. Os passos, antes cansados, ganham uma leveza inesperada. É o fim do caminho, mas também um começo secreto. Na Praça do Obradoiro, rostos vindos de todos os cantos do mundo se iluminam em silêncio compartilhado. Alguns choram, outros riem, todos respiram fundo, como quem finalmente compreende o sentido da própria travessia. Ali, diante das pedras antigas, cada peregrino descobre que chegar a Santiago é menos sobre terminar uma rota e mais sobre reconhecer a transformação que nasceu dentro de si. Depois de 1 hora andando, a gente escolheu o restaurante e aí me deparo com este cardápio aqui. E todos os nomes são desconhecidos pra gente. Tortilha, tortilha eu conheço, mas calabatim... não tenho ideia do que seja. Potache de garbanzos. Garbanzo pra mim é garbage, né? Não é bacana comer isso não. E ensalada cabildo. Ensalada, salada. Cabildo. Sei lá o que é cabildo. Depois merluza, ok, é um peixe. Pimentão. Lombo com pimenta. Parece bom. E depois tem sobremesa e café. É aquele menu padrão aqui. Mais da Espanha do que de Portugal, mas em Portugal você encontra também, onde já tem um menu que você já está incluído a entrada, o prato principal, a sobremesa e a bebida. Então, daqui a pouco eu mostro para vocês o que a gente decidiu e o que é a comida, que a gente só vai descobrir na hora. Você já conhecia esses pratos? Coloca para mim nos comentários, eu adoraria saber. Ah, e uma questão importante, o nosso chip de internet só servia em Portugal. Como estávamos na Espanha, nada de internet para ajudar. Pessoal, se vocês estiverem gostando do vídeo, eu peço aquele like maroto que só você pode me dar. É importante demais para o crescimento do canal e me motiva a fazer mais vídeos como esse. Pedi a merluza e só não me arrependi mais porque meu pai pediu o carré e eu gostei menos ainda. Tinha muita espinha, sei lá, umas 10 espinhas por garfada, mas pelo menos a sobremesa era boa. Caminhamos mais e encontramos o Parque Alameda, onde tem as estátuas das Duas Marias. Contam que no tempo lá do generalíssimo Franco, a cidade vivia muito triste, todo mundo enclausurado, todo mundo andando de preto pela rua e tal. E elas resolveram reagir dessa forma. Elas saíam toda tarde com roupas coloridas, cumprimentavam todo mundo, faziam todo mundo, que foi a forma de protesto dela contra a ditadura que existia naquele lugar. Caminhamos ainda mais e finalmente chegamos à Catedral de Santiago de Compostela. Que lugar lindo, que energia, quanta gente feliz por ter completado o caminho. Quanta gente! Santiago no verão é super populado. Não tem uma rua que você não encontre uma multidão de pessoas.
Diz a tradição que numa noite silenciosa da Idade Média, uma luz misteriosa guiou o eremita até um campo esquecido na Galícia. Ali, entre pedras e mato, teriam sido encontrados os restos do apóstolo Santiago, guardados desde tempos remotos. A notícia correu como fogo, e reis e fiéis acorreram ao local, decidindo erguer ali um templo digno de um apóstolo. Pedra sobre pedra, nasceu a grandiosa Catedral de Santiago de Compostela, cuja fachada e torres parecem vigiar os séculos. No coração desse santuário, sob o altar-mor, um cofre de prata guarda os venerados restos de Santiago. É ali, naquele espaço silencioso e sagrado, que peregrinos de todo o mundo se ajoelham, conscientes de que chegaram não apenas ao fim de um caminho, mas ao centro vivo de uma história que atravessa o tempo. Entramos na catedral e, depois de uma fila homérica, conseguimos ir atrás do altar onde se encontram os restos do apóstolo Santiago. Foi ali que eu passei, mas ali não podia filmar não. Esperamos pela missa dos peregrinos e me senti incrivelmente renovado e fortalecido. Fiz minhas orações, meus pedidos e principalmente meus agradecimentos. Agradeci muito por tudo de bom que tem acontecido na minha vida, principalmente desde o início do ano. Gente, como a minha vida mudou em 2025. Para melhor. Outra curiosidade de Santiago. E aí, me fala do X, então. Eles falam galego. Galego é um pouco diferente. Galego, para mim, não sei se tem alguma coisa a ver com isso, mas me parece uma mistura de português com espanhol. Então você faz essa mistura e eles falam muito na base do X. É junta e mais. Xeral, é assim que é a grafia deles, não é só o sonido, é a maneira de escrever. O galego parece muito mais com o português e usa o X para muita coisa. Vou mostrar algumas palavras que eu encontrei por lá. Junta, xeral, geografia, jesuítas, igreja e muito mais. Bom, depois da missa, turistamos mais um pouco, bebemos mais vinho verde e assistimos a um show muito bacana na Praça dos Cavalos. Todo dia tem shows maneiros lá e também em outros lugares próximos à catedral. E para fechar o dia, uma deliciosa pizza. Eu estou levemente alcoolizado e vou encerrar a noite por aqui. Boa noite, pessoal. Até a próxima. Santiago de Compostela, parte 2, volta a Lisboa e Torre de Belém. O segundo dia em Santiago de Compostela foi tão incrível quanto o primeiro. Caminhamos muito, para cima e para baixo. Chegamos até a fazer parte do caminho ao redor da cidade. Que lugar incrível! Assistimos também a diversas atrações no entorno da catedral. Esse malabarista aí emocionou a todos e deixo vocês com um pedacinho da apresentação dele. E foi em Santiago que começou a minha segunda peregrinação. Começaram a crescer umas bolinhas vermelhas nas minhas mãos. Achei que poderia ser alguma alergia, alguma coisa que eu comi, não fez bem ou até a coisa pior. Mas fora as bolinhas não tive nenhuma reação, absolutamente nada. Se você quer saber mais sobre as minhas aventuras em Santiago de Compostela, sugiro assistir ao vídeo da semana passada. Foi completão com a experiência de lá e ficou bem legal também. E aproveitando, se você estiver curtindo o vídeo, não se esqueça de deixar aquele like maroto que só você pode me oferecer, de seguir o canal e ativar o sininho para não perder nada. Ajuda muito no crescimento do canal e me motiva a fazer mais vídeos como esse. Continuando, no dia seguinte acordamos bem cedo e voltamos para Lisboa. Só que dessa vez a viagem foi enorme, umas 8 horas de retorno. Chegamos exaustos, só com energia para curtir o pôr do sol na cidade das 7 colinas e mais nada. Então fomos ao Miradouro de Santa Luzia. Que vista! E no dia seguinte, começando mais um dia aqui em Lisboa, Portugal.
E hoje o nosso itinerário é ir para Belém. para ver Pastel de Belém. Para ver a Torre de Belém, comer pastel de Belém. Tomamos café pertinho do hotel e pegamos o A15, um bonde bem bacaninha para Belém. Saltamos pertinho do Mosteiro dos Jerônimos e finalmente chegamos até a torre. Assim que eu comecei a pensar em Portugal como destino, né, como morada, eu comecei a pesquisar pelos lugares mais emblemáticos, assim, mais famosos de Portugal. E eu sempre via uns vídeos e fotos dessa torre aqui, perto de água, né? Que eu não sabia se era mar ou se era rio. E sempre ficou essa memória, né? Essa ideia de que tem essa torre tão bonita. Depois eu descobri que era a Torre de Belém. E hoje, finalmente, eu estou aqui vendo com os meus olhos a Torre de Belém. É um pouquinho frustrante porque, como vocês podem ver, ela está em obra, então não dá para ver ela em toda a beleza que ela tem para oferecer, mas é importante, né? Interessante saber que agora eu sei onde fica. Próximo à torre tem muita coisa para fazer. Bem ali do lado tem uma estátua de um hidroavião e ali no fundo você pode ver o padrão dos descobrimentos. Essa é a réplica do avião, do hidroavião, que foi o primeiro avião a cruzar o Atlântico. Deu 3 ou 4 paradas e tal. E os pilotos eram um Gago Coutinho e Sacadura Cabral. Ficaram eternizados por esse feito heróico. E depois caminhamos para o monumento. À beira do Tejo, em Belém, ergue-se o imponente padrão dos descobrimentos, com uma caravana de pedra preparada para partir novamente. No seu casco simbólico avançam figuras históricas, navegadores, cartógrafos, missionários e reis, liderados por Henrique, o navegador. Cada rosto esculpido aponta para o mar, lembrando a ousadia de um povo que transformou o horizonte em caminho. O monumento, banhado de luz dourada de Lisboa, é mais do que uma homenagem ao passado. É um convite a refletir sobre as viagens que moldaram o mundo e sobre o espírito de descoberta que continua vivo em cada sonho. Depois, até cogitamos ir ao Mosteiro dos Jerônimos. Mas, pessoal, olha a fila que tá para entrar. Mas o que simplesmente não poderia faltar numa ida a Belém é a degustação do famoso pastel de Belém. O gosto é incrível e certamente se você vier a Belém você tem que provar. Reza a lenda que eles têm a receita original e está guardada a 7 chaves, então é único mesmo. Caminhamos mais um pouco, turistamos mais e resolvemos conhecer um pouco mais da costa. E paramos para almoçar num restaurante super bacaninha e aí que eu percebi que a minha alergia tá cada vez pior. Vou mostrar. Olha essa mão, que horror. Então tá a mão, tá o braço, ó. Tá aqui o antebraço, estão as pernas e um pouco da barriga. Acho que vamos conhecer o serviço médico aqui de Portugal. Tomara que não. Pessoal, a minha torcida para não conhecer o sistema de saúde português se mostrou ineficaz e em pouco tempo estávamos lá no Hospital São José. Fomos andando mesmo, era bem pertinho do hotel e como a cidadania ainda não concluiu o processo, descobri que teria que pagar o atendimento de 120 € mais os exames. O atendente recomendou ir a um hospital particular, já que eu tinha seguro viagem. Então, pegamos um táxi para o CUF Lisboa, um dos mais bem avaliados que eu achei na internet. E, infelizmente, o meu seguro viagem não cobria esse hospital. Eu teria que procurar um outro hospital que o plano cobrisse ou pagar 400 € de consulta mais os exames. E essa foi a história de como eu não conhecia o sistema de saúde português. Eu estava me sentindo muito bem e não era nada contagioso, ou então eu teria algum sintoma além das pintas e o meu pai também estaria todo pintado. Bom pessoal, depois eu falo mais sobre essa alergia de pele, mas eu vou encerrar o vídeo por aqui. 13º dia, Cascais.
No vídeo de hoje iremos conhecer Cascais e veremos dicas sobre o que fazer lá em um dia. A melhor forma de ir a Cascais, saindo de Lisboa, é chegar até o Cais do Sodré e pegar o comboio, o trem, como é chamado no Brasil. Agora em 2025, a passagem saiu por R$ 2,50 para ir até Cascais. Curta muito a paisagem, pois você vai cortar uma parte bem bacana do litoral lusitano. Cascais é uma vila portuguesa onde o mar e a história se encontram. A antiga vila de pescadores transformou-se num elegante refúgio da realeza e da nobreza no século XIX. Entre praias, falésias e o azul do Atlântico, Cascais combina tradição, cultura e qualidade de vida, mantendo viva a sua ligação ao oceano e ao espírito aventureiro de Portugal. A cidade é linda, uma mistura de Búzios com Cabo Frio antiga e inspira charme para todo lado. Caminhamos até a Praia da Rainha e logo depois esticamos até a Praia da Ribeira, todas ficando a cerca de 400 metros da estação de trem, bem pertinho mesmo. Não aguentei e resolvi molhar os pés. Para minha surpresa, a água não estava tão gelada e, para falar a verdade, era menos gelada do que as praias do Rio de Janeiro. Caminhamos mais uns 20, 30 minutos e chegamos até a praia de Santa Marta. Que lugar lindo! Curti demais, a água realmente não estava fria e, surpreendentemente, não era tão salgada também. Pessoal, se vocês estiverem curtindo o vídeo, peço aquele like maroto que só você pode me dar. Ajuda muito no crescimento do canal e me motiva a fazer mais conteúdo como esse. Depois disso, almoçamos num restaurante legal no centro histórico e constatei o quão cheia a cidade estava. Era gente para todo lado. Encontramos alguns amigos e fomos de carro até a Boca do Inferno, mas se você quiser ir andando, é cerca de 3, 4 quilômetros de distância do centro histórico, também super viável. A Boca do Inferno, em Cascais, é um dos lugares mais impressionantes da costa portuguesa. Esculpida pela força do Atlântico, essa formação rochosa ganha vida com o som das ondas que ecoam em seu interior. Um espetáculo natural, onde o mar e a rocha se encontram, lembrando a força indomável da natureza. E numa placa de pedra está esculpida um trecho da carta misteriosa do mago inglês Aleister Crowley para sua companheira, a Mulher Escarlate, que simula uma despedida na Boca do Inferno. Não posso viver sem ti. A outra boca do inferno apanhar-me-á. Não será tão quente como a tua. Achei lindo demais. Que bênção estar aqui. Esse dia era o Dia dos Pais e eu estava comemorando com uma viagem para o lugar que eu mais queria conhecer no mundo com o meu pai. Não tinha como me sentir mais abençoado do que isso. Foi emocionante demais e que bênção é a presença do meu pai e da minha mãe na minha vida todos os dias. Depois disso, retornamos à estação de trem e ao Rocio para descansar e aproveitar o último dia dessa incrível jornada. Mas isso fica para o próximo vídeo, ok? Último dia em Lisboa, Casa dos Bicos, Rua Cor-de-Rosa e volta para casa. Embora Lisboa tenha muitas ladeiras, com um preparo físico razoável e saindo do centro histórico, você consegue fazer praticamente tudo caminhando. No nosso último dia, começamos conhecendo a Casa dos Bicos. A Casa dos Bicos, em Lisboa, é muito mais do que um edifício icônico à beira do Tejo. Por baixo da sua fachada singular, revestida de pedras em forma de diamante, esconde-se um dos núcleos arqueológicos mais fascinantes da cidade. Durante escavações realizadas no subsolo, foram revelados vestígios que atravessam séculos de história, como fundações romanas, restos de antigas fábricas de preparo de peixe, pedaços de uma muralha medieval e marcas deixadas pelo terremoto de 1755. Cada camada do solo mostra uma fase diferente de Lisboa, mostrando como a cidade foi sendo construída, desconstruída e reconstruída ao longo do tempo. Aqui nessa parte que eu vou levar vocês para verem, é que faziam esse liquamen. O liquamen era um molho muito apreciado pelos romanos, produzido a partir da fermentação de peixe. O processo começava com restos de peixe,
vísceras, cabeças e pequenas espécies, misturados com grandes quantidades de sal. Essa mistura era colocada em um tanque de pedra e deixada ao sol durante semanas, às vezes meses. Com o tempo, o sal e o calor provocavam uma fermentação natural, transformando a massa num líquido rico e aromático. Após a fermentação, o molho era filtrado. O líquido claro resultante era o liquamen, usado para temperar quase todos os pratos. Hoje, o núcleo arqueológico da Casa dos Bicos permite caminhar livremente sobre a história, observando a presença romana junto ao rio e a importância dessa zona como área portuária e industrial. O restante do dia foi de contemplação silenciosa e preparação para o retorno no dia seguinte, mas foi longe de ser pacato. Conhecemos também a Rua Cor-de-Rosa. A Rua Cor-de-Rosa, oficialmente chamada de Rua Nova do Carvalho, sempre foi ligada à vida boêmia, mas antigamente era onde ficavam os bares de marinheiros do Cais do Sodré, se é que você me entende. Hoje em dia ganhou uma nova identidade quando o chão foi pintado de rosa, transformando-se num símbolo da revolução urbana. E é certamente o melhor lugar para vir curtir a vida noturna da cidade. Depois disso, escolhemos a Praça do Comércio para nossa despedida de Portugal. Despedir-me de Portugal não foi apenas o fim de uma viagem, foi um aperto no coração. Cada rua, cada paisagem e cada conversa ficaram gravadas como a confirmação de um sonho que começou há muito tempo e finalmente ganhou forma. Essa não foi uma viagem de turismo, foi uma scouting trip, um passo decisivo em direção a uma nova vida. E ter visto tudo isso ao lado do meu pai tornou a experiência ainda mais especial. Caminhar juntos, descobrir lugares, imaginar o futuro e compartilhar silêncios cheios de significado transformou cada momento em memória. Portugal deixou apenas de ser um destino e passou a ser o lugar onde eu me vejo vivendo, construindo e pertencendo. Esse dia foi o dia que eu voltei para o Brasil, mas voltei com a mala cheia de lembranças e o coração cheio de esperança. A despedida doeu, mas não foi um adeus, foi um até breve. Em médio prazo, eu sei que eu vou regressar. E da próxima vez, não mais como turista, mas para viver, realizar o meu sonho e chamar Portugal de casa. Eu sou o Paulo Jesus e decidi que em médio prazo irei migrar para Portugal. O canal veio como norteador do meu caminho e aqui eu falo sobre migração, minimalismo, economia, qualidade de vida e muito mais. Se você gosta desse tipo de conteúdo, quer sair do Brasil ou quer acompanhar os passos de alguém que queira, você chegou ao lugar certo. Não esqueça de seguir o canal, ativar o sininho para não perder nenhuma atualização e de curtir o vídeo. É importante demais para o crescimento do canal e me motiva a fazer mais conteúdo como esse. Espero que você tenha gostado, abração e até a próxima! Vamos para onde? Balas no chão, sonhos na mão, deixei pra trás meu coração. Mas trago no peito um mapa de fé. O vento sopra, eu vou com a maré. Não é fácil deixar tudo assim, mas o futuro me chama pra mim. Um dia Portugal, o céu vai se abrir afinal. O mundo é grande, mas eu vou achar meu lugar pra recomeçar. Chuva que cai, lava o passado. Cada passo é um grito guardado. Saudade dança, mas não me prende. A esperança é o que me entende. O caminho é longo, mas eu vou sorrir. Cada tropeço me ensina a seguir. Um dia Portugal, o céu vai se abrir afinal. O mundo é grande, mas eu vou achar meu lugar pra recomeçar.
lava o passado. Cada passo é um grito guardado. Saudade dança, mas não me prende. A esperança é o que me entende. Um dia por